Ok. Vamos lá, né? Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Este Sem Edição é muito especial porque estamos no 50º programa e hoje, para comemorar, né, como forma de comemoração, eu entrevisto Fernando Costa da Conceição, Fernando Conceição, que é jornalista, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, é blogueiro e é youtuber, né, professor? Tentando. A quem eu já agradeço aqui pela presença e por ter aceitado o convite. Certo. Participar. Certo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Alves. E eu falei aqui que o senhor é youtuber, né? Na verdade o senhor tem colocado conteúdo de forma mais frequente agora no seu canal, né? Exato. Porque ele existe lá desde 2008, É. o senhor colocou há 10 anos aí, né? O senhor colocou um conteúdo lá que foi um vídeo, o primeiro vídeo que o senhor colocou no canal é uma reportagem do Fantástico, lá de 1993, né? Segundo o vídeo do senhor, que fala sobre a ação do Núcleo de Consciência Negra da USP, do qual o senhor era coordenador, de uma ação contra a União para reparar, né, toda essa injustiça aí que o povo negro do Brasil tem sofrido, enfim, a falta de emancipação social e econômica do negro. E na ação vocês estavam pedindo lá naquela época, né, que a União fosse considerada culpada pela omissão, né, dessa falta de emancipação do negro, pelo negro ficar ainda prisioneiro ao preconceito, né, que a gente, infelizmente, tem essa realidade. De lá para cá, o que é que o senhor acha que avançou nessa discussão do racismo? Porque, só rapidamente, o senhor tem uma sonora lá do senhor que o senhor disse, você tem uma ampla maioria no Brasil que está excluída e essa maioria tem uma cor, e a cor dela é negra. É oportuno, e agora é maio, hoje é 15 de maio, 48 horas o Brasil lembrou 131 anos da abolição da escravidão. Foi uma experiência traumática, vivida por mais de 20 milhões de homens, mulheres e crianças trazidas do continente africano, de várias partes, para aqui, para o chamado Novo Mundo. E o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados por mais de 300 anos. E em 1993, eu me encontrava na Universidade de São Paulo e tinha lido algum material sobre o movimento pelas reparações nos Estados Unidos e em outras partes ali também do países do Caribe. E a partir dessa literatura, eu resolvi, como alguém que reflete sobre isso há muito tempo, propor a criação aqui no Brasil do movimento pelas reparações dos afrodescendentes. E foi lançado num almoço num dos melhores hotéis de São Paulo, hotel estrelado, frequentado por artistas internacionais. O Jam Session Internacional se hospedava ali no Maxud Plaza. Tinha lá um restaurante, nós escolhemos um restaurante, um grupo de pessoas da universidade e fora da universidade almoçou, e quando veio a conta nós entregamos um manifesto dizendo que nós não iríamos pagar. Deu cerca de $1.000 a conta e nós entregamos um manifesto, dissemos que aquele $1.000 era a gorjeta do garçom que nos atendeu e nós não iríamos pagar porque o Brasil é devedor dos afrodescendentes. Fizemos um cálculo, 6 trilhões e 140 bilhões de dólares é a dívida que o Brasil tem para com os afrodescendentes, e a partir daí houve uma grande repercussão. E essa matéria que você se refere do Fantástico já é um segundo passo que nós demos depois do almoço do Maxud, que foi ingressar na Justiça Federal solicitando que a Justiça condenasse a União exatamente pela forma como foi feita a abolição da escravidão. Então, aquela ação federal, ela não teve curso. Isso foi em 1994, a ação,
E o que é que nós vemos hoje, passados, sei lá, 26 anos, né? 26 anos. Primeiro, que houve avanços no sentido de que a própria ideia das reparações, que à época foi rejeitada pelo grosso da sociedade brasileira e pelo grosso do movimento negro, com o tempo ela foi incorporada na própria agenda do movimento negro. Nós levamos em 1995 uma proposta de projeto de lei à Câmara dos Deputados, com 15 mil assinaturas. Entregamos essa proposta lá numa sessão especial que lembrava os 300 anos da morte de Zumbi, que ocorreu em 1995, 20 de novembro de 1995. A Câmara fez uma sessão especial e nós, do Movimento pelas Reparações, tivemos a oportunidade de falar e entregar um projeto de lei de iniciativa popular. E quem recebeu esse projeto foi o então deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que era bem assessorado por pessoas também do movimento negro. E durante 5 anos seguintes, Paulo Paim transformou aquele projeto num núcleo do que viria a ser conhecido como Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Isso foi positivo. O próprio Estado brasileiro, pelo menos até agora, porque há uma ameaça por parte do governo de Jair Bolsonaro, mas até agora reconheceu que o Brasil tem uma dívida e por isso começou a aplicar, a partir de então, uma série de políticas reparatórias ou compensatórias de ação afirmativa. Dentre essas políticas, o Estado brasileiro começou a adotar políticas de cotas. Cotas nas universidades, cotas na contratação de servidores públicos, na escala federal, e isso começou a se espalhar pelo país. Quer dizer, hoje o país avançou no sentido de reconhecer essa dívida, não pagar aquilo que o movimento das reparações exigia, que era o pagamento em dinheiro. Sim. Mas pelo menos começou a adotar políticas focadas no reconhecimento dessa dívida histórica. Importante. O nome do canal do senhor é Zé de Noca. Por que Zé de Noca? Zé de Noca porque a gente que é da comunidade sabe, quando fala em casa de Noca, casa de Noca é casa de ninguém. Então, na verdade, é uma brincadeira que eu fiz. Zé de Noca, porque não é de nada, não é de ninguém. É mais uma brincadeira. O título do canal, Zé de Noca. Zé de Noca. Zé de Noca. Que lá no Zé de Noca, o senhor citou aí o nosso atual presidente Jair Bolsonaro. No dia 29 de outubro de 2018, ou seja, um dia após o resultado das eleições, o senhor publicou um vídeo em que parabenizava Jair Bolsonaro porque ele, então candidato, ele tinha recebido uma índia da tribo Xingu na sua casa, e ele, em todos os lugares que ele estava, enfim, que ele tinha oportunidade, ele estava com Hélio Lopes, que é Hélio Negão, né? E aí o senhor atribui que isso, o nome do vídeo é Bolsonaro racista. Então, para o senhor, essas atitudes do atual presidente não caracteriza que ele é racista, né? Exato. E aí, agora, recentemente, o Bolsonaro deu entrevista para a Luciana Gimenez, no programa Luciana by Night, lá da Rede TV, em que ele disse que racismo é raro no Brasil, que querem colocar negro contra branco, e que isso está muito chato. Então, lá de outubro para agora, maio de 2018, o senhor ainda acha que o Bolsonaro não é racista por causa daquelas duas ações ali que ele fez? Colocar o cara e aí... Na verdade, por vezes você deve tomar, digamos assim, algum dos meus depoimentos como uma certa ironia, um certo sarcasmo. Em verdade, Raulino, no Brasil ninguém é racista. Certo? Por que Bolsonaro seria racista, se Lula não é racista, se Dilma não é racista, se o reitor da Universidade Federal da Bahia não é racista, se o reitor da Universidade de São Paulo não é racista, se o partido, a máquina dos partidos políticos, seja o partido de extrema direita, de extrema
esquerda, essa máquina não é racista. Quer dizer, então, pela fotografia dessas instituições que eu citei, de quem manda nessa instituição, fica decidido por nós que não há racismo no Brasil. Racistas são os outros, que é até um título de um livro que eu tenho. Então, o modo que essas pessoas pensam, aqui nessa faculdade, por exemplo, né, pela fotografia, o modo que elas pensam, elas não reconhecem que são racistas. Nenhuma dessas pessoas são racistas. Porque essa é a mentalidade que se difunde no nosso país. Todo mundo conhece alguém que é racista, mas ninguém de si próprio se declara racista. Então, o que eu penso é o seguinte: nós, negros e negras, não precisa ser gente de movimento organizado, não, tipo de movimento negro, da organização. Nós, negros, temos que tomar consciência disso. Quer dizer, no Brasil, nós não temos que esperar que o branco reconheça o seu racismo. Eu sempre atuei dessa forma, tentando jogar na cara deles, até pelas próprias contradições, e eles são pegos em contradições, né? Jogar na cara deles esse problema, que é um problema sério no Brasil, sim, que precisa ser discutido e superado, ou pelo menos amenizado. Ninguém está querendo. Várias vezes eu já fui indagado por conta dessa luta, né, reparações, cotas, né, se isso acabaria o racismo. Não, eu nunca caí na ingenuidade de pensar que o branco deixará de ser racista, apesar dele não admitir. O que nós queremos é que o Estado brasileiro, que é uma república, portanto não pertence só aos brancos, embora os brancos pensem que pertence a eles. Mesmo o filho ou o neto de um imigrante pobre, como é Jair Bolsonaro, pensa isto, né, que o Estado pertence a um determinado grupo social, a uma determinada camada, né, a uma determinada classe social. Mas isso aqui é uma república, né? Então nós é que temos, os negros nós é que temos que ter vergonha na cara, né, e não esperar reconhecimento algum de branco, que nenhum branco vai reconhecer, primeiro que ele é racista. E quando ele reconhece algo a nosso benefício, é como se estivesse fazendo um favor, é como se nós fôssemos coitadinhos. Quer dizer, uma das grandes críticas que eu faço aos negros, principalmente os negros que ascendem intelectualmente, socialmente, é que eles andam em busca, digamos assim, do reconhecimento, né? Eles querem ser aceitos. Como quem estão nas esferas de poder são brancos, eles querem ser aceitos pelos brancos. Ora, isso é uma falta de consciência do próprio negro, como diria Frantz Fanon, né? Quer dizer, nós vivemos no Brasil uma situação de incompatibilidade entre brancos e negros. É incompatível que o branco reconheça o quanto ele, mesmo esse branco de agora, porque muitos dizem assim, ah, mas isso foi no passado, foi os senhores escravos, eu não tenho nada a ver com isso. Sim, mas você se beneficiou disso, se beneficia dos privilégios criados para você por essa estrutura do Estado brasileiro. Então eu nunca esperei que nenhum branco, né, viesse reconhecer-se como racista ou me aceitar, né, aceitar um negro, ou a verdade que o negro tem a dizer a ele. Porque aí você se torna um negro que tem essa posição problemático, né? Sim. O senhor milita desde a década de 70 do século passado, né? E dessa militância, enfim, o senhor produziu algumas obras, né, como Cala a Boca, Calabar, não é isso? E tem uma outra também aqui que eu anotei, que eu não estou encontrando, enfim, que é Negro Favelado. Negritude Favelada. Isso aí na década de 80. Década de 80, tem um que é de 84, outro de 88, é isso. Negritude Favelada. É cansativo ser militante, professor, principalmente quando se percebe que as coisas quase não mudam? Não acho cansativo.
o negro consciente é o negro descontente. Essa é a frase que eu vi no muro, uma pichação aqui em Salvador. Então eu serei eternamente descontente e esse descontentamento me dá força. Então eu nunca sou cansado. Acho que esperavam que essa altura do campeonato eu já tivesse cansado. Mas eu não canso, pelo contrário, estou na ativa, vívido, né? E eu discordo de que as coisas não mudaram. Mudaram. Tem mudado desde a época que você falou. Eu comecei adolescente na favela, Calabar, no final dos anos 70. Logo a seguir eu entrei na universidade. Fui o primeiro lá da comunidade do Calabar a entrar na universidade. Então as coisas mudaram, né? Não talvez tanto quanto nós gostaríamos que mudasse, né? Mas tem mudado e tem avançado. Eu sou um otimista nesse aspecto. Né? É problemático o racismo no Brasil, exatamente porque ninguém admite a existência dele. Aí Hélio Santos diz que nós aqui lutamos contra fantasmas. Quer dizer, como é que você vai enfrentar o fantasma se ninguém diz que é racista? Né? As pessoas de bom tom. E aí não é um problema do Bolsonaro que é de direita, não. Eu considero a esquerda mais hipócrita do que a direita na abordagem da questão racial. Porque os próceres da esquerda, nenhum deles admite ser racista, né? Todos têm uma empregada doméstica dentro de casa, classe média, né? Todos esperam que o garçom venha encher seu copo. Entendeu? Esses são hipócritas, né? E são lideranças. Todos são casados com brancas. No grupinho deles só tem brancos. O negro, para ser aceito dentro da casa deles, é muito difícil, né? Pergunta se o PT, Jacques Wagner, tem algum amigo negro. E como tem, qual é a condição desse negro? Jacques Wagner, que foi governador da Bahia, sim, que derrotou o carlismo aqui, primeiro governador do PT aqui. Né? De quem ele se cerca? A mansão que ele comprou ali no Corredor da Vitória, né? Quem é que ele recebe lá? Entendeu? Olha, fique reparando a fotografia. Os principais assessores. Claro que tem negros, mas o negro está lá na situação de carregador de mala. Sim. Agora, os principais assessores, os pensadores, vá ver. Nos partidos de esquerda, quem são os proprietários dos partidos de esquerda? Qual é a cúpula do partido de esquerda? Eles nunca forjaram, eles têm um medo tremendo de que o negro assuma uma posição de destaque dentro da estrutura desses partidos. Então, eles frustraram os partidos de esquerda, eles frustraram todas as competências negras. Isso é sério. Você vê que 30 anos depois da volta da democracia no Brasil, e aqui na Bahia os negros se organizando, querendo chegar ao poder, você não tem uma liderança negra em condições de competir poder na Bahia ou em Salvador. Todas, digamos, as vocações foram frustradas pela máquina partidária. Você nunca teve um prefeito eleito negro em Salvador. Quando tiver, será de direita. Porque os partidos de direita talvez sejam mais inteligentes e usarão um negro, né, para manter a sua agenda. Que a esquerda tem ódio disso, ela detesta isso. Você não tem um negro, os partidos não forjaram um negro ou negra em condições de competir o governo do estado da Bahia, que se diz um estado não branco. Entende? É complicado. Não, mas não é para a gente desanimar, não. É para a gente reconhecer e fazer a crítica, né, de que não tem, a causa negra não tem dono, quer dizer, não tem partido. Isso foi o que eu sempre pensei. Quer dizer, na verdade, nós estamos sozinhos nessa luta. Entende? Seja de direita, ou de centro, ou de esquerda, nós estamos sozinhos nessa luta. Não, é porque não tem como não respirar fundo e refletir, enfim, sobre essa realidade. O senhor é professor universitário, né? Eu já falei, desde 96, né?
que entrou como professor substituto. Substituto, é. Exatamente. Qual é a opinião do senhor, rapidamente, né, porque eu estou preocupado também com o tempo, sobre esse corte de salário do nosso governador Rui Costa para os professores das universidades estaduais, como uma forma de pressionar para que a greve acabe, e também esse corte do Ministério da Educação nas universidades federais? Qual é a sua opinião? Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes, né? mas As universidades estaduais estão em greve e sempre entram em greve. Quer dizer, o PT está governando a Bahia desde 2006, né? E já houve várias greves das universidades estaduais, porque o PT está desmontando a estrutura das universidades estaduais da Bahia, criadas ainda na época de Antônio Carlos Magalhães. Foi ele quem interiorizou a educação superior no estado da Bahia. O PT assumiu e disse, olha, não vou destruir de vez, mas vou conter sua expansão. Então não realiza concursos públicos, né? Deprime o salário, né? A possibilidade do professor tirar licença para se qualificar. Eles têm dificuldade, o governo, é a política do PT no estado da Bahia em relação às universidades estaduais. Então, as universidades estaduais sempre estão em greve. E é interessante, eu tenho amigos que estavam na Secretaria de Educação do estado da Bahia, né, na época do PT. Hoje o PT está, na época de Wagner, uma greve longa, né, e os amigos sentavam comigo na mesa. Esses caras do PT diziam que os professores estavam querendo absurdo, e veja esses caras do movimento sindical. Então, o PT tem uma competência que a direita não tem, porque eles levam para a estrutura do Estado, eles recrutam para a estrutura do Estado, quando chegaram ao poder, gente da base, gente que conhece a metodologia, por exemplo, dos sindicatos. Eram ex-professores ou ex-sindicalistas que agora estão no governo metendo o pau nos sindicalistas, metendo o pau nos trabalhadores. Então, o corte de salário se dá porque os professores estão em greve. Então, sim, isso é uma chantagem. Exatamente. O governo do estado da Bahia está fazendo uma chantagem em relação aos professores. Coisa que nem Antônio Carlos Magalhães, quando foi governador, Paulo Souto, né, fizeram. Agora, o governo Jair Bolsonaro assumiu em janeiro e resolveu fazer não um corte, ele fez um contingenciamento. Né? Tinha uma rubrica do orçamento das universidades e dos IFES, né? Que é uma rubrica das despesas, discricionárias. Ele não está cortando o salário, o meu salário vai continuar entrando. Sim, não, na verdade, é uma rubrica, recursos discricionários. O que são esses recursos discricionários? São custos que a faculdade ou a universidade tem para pagar luz, água, viagens, bolsas, etc. Manutenção, vigilância e tal. Então, o contingenciamento se dá somente nessa rubrica. É ruim para a universidade? É ruim, mas não é o fim do mundo, porque o procedimento dele é usual nos governos anteriores. E outra coisa, o contingenciamento se dá em todos os ministérios. Eu não estou defendendo o contingenciamento, eu estou dizendo, eu estou constatando. Não é um corte, é diferente do que Rui Costa está fazendo, é cortando o salário dos professores em greve, porque chantageando para que eles retornem. Então, há coisas diferentes, acho que a gente tem que analisar de forma diferente. Entendi, ótimo. Aqui na Facom, o senhor já foi chefe de departamento, né? Foi editor do jornal Laboratório, um dos responsáveis, ou o responsável pela fundação da Rádio Facom, dentre outras coisas. A Facom tem escutado, já que a gente falou de rádio, né, tem escutado o que o senhor fala sobre ela, ou ela finge não ouvir? Não, ela tem escutado. Agora, uma estratégia que o Maffezoli diz que se dá no ambiente universitário é que a voz dissidente, os senhores de mando da estrutura, eles tentam primeiro calar a pauladas. Tentaram fazer isso comigo, não conseguiram, né? Depois eles tentam responder, né, ir para o debate, mas só que eu também tenho argumentos para contrapor.
Então, quando eles perderam a primeira batalha, que foi calar pauladas, não tem argumentos, porque eu apresento dados, fatos. Eu apresento o seguinte: a atual diretora recebeu cerca de R$60 mil, sendo professora em dedicação exclusiva, de uma empresa privada chamada Rede Bahia. Ela e mais 6 professores dessa casa, num contrato que eu denunciei junto aos órgãos de controle. E eu tenho a declaração de imposto de renda mostrando o seguinte: eles foram duplamente assalariados, coisa que é vetada na Constituição. O servidor público em dedicação exclusiva não pode receber salário de outra empresa. E eles, durante 1 ano e meio, receberam. Então eu mostro isso, o tal do jornalismo do futuro, sim, que a CGU, o TCU e o Ministério Público analisaram. Então, quando eles perdem um argumento, que eu tenho um argumento, né, eles fazem o quê? É uma estratégia, né? Vamos não responder, vamos fingir que não é conosco. Então, essa é a estratégia atual. É isso, que faz parecer que o seu grito é surdo. Mas não é. É uma estratégia já analisada por outros acadêmicos que pensam como é a máfia, a estrutura no ambiente acadêmico. Entende? Então, eu não sou citado. Já que eles não puderam calar minha voz a pauladas, já que eu apresento argumentos baseados em fatos, então eles, quando se contrapor, ele perde esse debate, porque eu tenho os fatos, tenho os dados. Então eu vou fazer o seguinte: vamos ignorar, vamos deixar ele falando sozinho. Então é uma estratégia. Como eu já conheço esse método, né, que é um método canalha e que mostra que esse ambiente é um ambiente hipócrita, um ambiente acadêmico, não é só no Brasil não. Entende? Eu já conheço esse método, então eu estou a cavalheiro, eu continuarei falando, expondo para a sociedade, expondo a sociedade. Por isso que eu reativei o canal do YouTube, em outubro do ano passado. Tem um blog? Tenho um blog, né? Vez por outra me convidam para palestrar aqui ou acolá. Estou publicando artigos, livros no Brasil e no exterior, né? Então viajo, né? Mas não estou, digamos, primeiro eu não estou sozinho. Há uma linha de pensamento no Brasil e no mundo que faz essa crítica à universidade, certo? Só que essas pessoas são minoritárias e elas são isoladas. Já estou concluindo, professor. O senhor fez no seu canal uma série de postagens sobre jornalismo. Já estou indo. Está terminando. Está terminando. Ela está no Museu de Arte. Ah, sim, tá bom, eu passo lá. É sem agora. edição, gente. Tchau. Sim, desculpa. Rápido, não, nada. O senhor fez uma série falando sobre o estado da arte do jornalismo, né? E aí eu quero saber a opinião do senhor. O que é que falta no jornalismo, especificamente de Salvador? No impresso, no rádio, na TV, na internet? Falta aquilo que o Mário Covas falou, que não é um problema só do jornalismo. Falta, digamos assim, um choque de capitalismo. Não tem empresas. Não tem investidores interessados em investir no jornalismo na Bahia. O que falta aqui é um capitalista dizendo: vou explorar essa mão de obra, criar jornais, revistas, agora vou pagá-lo, vou pagar essa mão de obra. Falta competição. Hoje você só tem um grupo, isso é perigosíssimo, que é esse grupo tentacular, chamado Rede Bahia, que inclusive tentou cooptar a universidade, essa faculdade aqui, naquela relação incestuosa dessa Rede Bahia poderosa, né, com a direção aqui dessa faculdade. Então o que falta aqui é competidor. E não é essa coisa assim: vou fazer um blog, vou fazer um site. Não, não é isso. Falta investimento de capital. Você vai falar do capital, né? Agora, por que o capitalista não vai aqui criar uma empresa concorrente da Rede Bahia? Embora, veja bem, hoje, nesse momento, vivemos um fenômeno de que a Rede Bahia, pelo menos a primazia dela, está sendo abalada, tanto em rádio como em TV, pela Rede Record. Não é isso? Sim. Mas a Rede Record nós temos que observar com certo cuidado, porque ela é um projeto teológico da Igreja Universal do Reino de Deus.
mas eles estão, pelo menos, movimentando o mercado, a Rede Record, né? Com o rádio deles e com a TV deles. A Rede Bahia está tendo que fazer uma série de ajustes, está demitindo, parece que agora, 140 profissionais das mais diferentes áreas, né? Então, o que falta para o jornalismo aqui é investimento. Mas quem é que quer vir investir? Me diga aí. O senhor, a academia tem feito muita coisa para mudar? Nas aulas do senhor, o que o senhor faz? Eu tento falar, mas veja bem, essa faculdade, ela se faz de muca, de ouvido surdo e mudo, não dialoga com o mercado, viu? Não constata essa realidade, que é triste para o profissional, para o egresso, que não tem mercado, certo? Hoje aqui na Bahia, se não me engano, tem mais de 20 cursos na área de comunicação, rádio, TV, jornal, jornalismo, publicidade e tal. Tem mais de 20 cursos, faculdades privadas e públicas em toda a Bahia, certo? Joga todo ano, sei lá, 50, 100 profissionais e não tem mercado. E nós não debatemos isso na faculdade. Eu acho, é uma opinião que eu tenho, que deveria se pedir uma moratória no curso de comunicação. Ou seja, fechar por 10 anos. Agora você acha que os professores aqui, que ganham em média 12 mil reais, eles vão admitir isso? A sua insignificância? De que não é necessário você estar aqui abrindo vagas e entrando alunos com sonhos, jovens aqui, pensando que vai encontrar um lugar ao sol no mercado? Claro, eles aqui vão defender o seu ganha-pão. Então, não se admitirá. E é por isso que essa faculdade ela se alienou. Ela é alienada em relação ao mercado. Não há nenhum diálogo com o mercado. A Faculdade de Comunicação da UFBA. Então, as pessoas aqui, os professores, meus amigos, eles estão preocupados com o seu salário que vai entrar, né? E em vomitar conteúdo, teoria, etc., para os alunos. Quer dizer, é algo surreal o que acontece. Estou concluindo mesmo, professor. Só mais 2 perguntas. Em 2016, o senhor foi acusado aqui por alguns estudantes da Faculdade de Comunicação da UFBA que publicaram uma nota de repúdio acusando o senhor de machista e homofóbico. E também de assediador. E assediador. Como é a sua relação com os estudantes? Isso de fato ocorre? Não, eu identifiquei logo. Primeiro, quem assinou aquela nota, acho que foi no dia 7 ou 8 de março de 2016. Sim, acho que 7 de março. Eram 11 ou 12 ou 13, ou sei lá, digamos que fossem 20 alunos, né? A esmagadora maioria não era da Faculdade de Comunicação, eram de coletivos, partidariamente orientados, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, inclusive assinam aquela nota, nunca tinham sido meus alunos. Então, aquilo partiu, foi uma ação orquestrada pela coordenação do centro acadêmico, que usa de forma indevida o nome de Vladimir Herzog, centro acadêmico da FAPCOM. Então, é um grupo politicamente orientado por uma tendência do Partido dos Trabalhadores, da qual um dos meus desafetos na FAPCOM, o diretor da faculdade, o antigo diretor, é um também integrante dessa facção. Esse cara, esse diretor, ele responde a um processo por assédio moral na Justiça Federal, do qual eu sou autor. Então, como eles não tinham e não têm como atacar os meus méritos, a qualidade das minhas aulas, eu já fui 2 vezes homenageado, professor homenageado por turmas de formandos aqui, eu sou bem avaliado naquele sistema de avaliação de alunos, né? As minhas aulas são dinâmicas, etc, etc. Então, não há nenhum aluno que vá lá se queixar, pô, esse professor é irresponsável, esse professor é desleixado, esse professor não dá aula, etc, etc, etc. Então, onde nós podemos atacar esse cara? Por onde nós podemos? Vamos atacar levantando uma leivosia, transformando aquilo que ele fala em sala de aula, e eu sou defensor do livre pensar, liberdade de expressão, né? Em algo aí que deverá colocá-lo na fogueira, no pelourinho público. Quer dizer, então eles ali insinuaram na nota que eu era assediador,
embora ele não chegue a dizer que ele era assédio sexual, mas eles chegam a insinuar. Eles dizem que eu sou homofóbico e sei o que, machista. Ser homofóbico e ser machista até hoje não é crime no país, né? Mas ser assediador sexual é. Então, qual foi a providência que eu tomei ao identificar essa ação orquestrada? Tomei a providência que eles não tomaram. Porque assédio é crime. Sim. E quem é vítima de um crime, qual é a providência que tem que tomar? Se você é vítima de um... Se alguém assedia você. Tem que recorrer, né, pelas vias Você legais. tem que ir denunciar, né, nos instrumentos legais. Você vai na delegacia e presta uma queixa. Você vai no Ministério Público, não é verdade? Então eles não fizeram isso. Porque na verdade eles sabiam que aquilo era uma invenção. Eu fiz o que eles não fizeram. Eu procurei a Polícia Federal e abri uma queixa-crime contra 4 daqueles integrantes que assinam a nota, que eram aqui da FACON. Você viu que a direção da FACON, pela primeira vez na história, tomou como verdade aquelas acusações feitas a um professor que tem serviço prestado à universidade, que foi chefe de departamento, quer dizer, um professor bem avaliado. Não, a direção não quis contar, não contou conversa, tomou como pura verdade aquilo. Inclusive a diretora atual da FACON se colocou como testemunha de acusação. Na época, no dia do ato, ela nem estava aqui na Bahia, estava no Rio Grande do Sul. Foi aberto um processo contra mim, processo administrativo, por ela, que foi minha adversária na campanha eleitoral para a direção, que foi a principal beneficiária do jornalismo do futuro, com a Rede Bahia, que eu denunciei, junto aos órgãos de controle da República. Portanto, ela tinha toda, digamos assim, tinha todos as vontades, né, de massacrar esse colega. Nunca isso aconteceu na FACON. Toda vez que os alunos aqui, mesmo um grupo, assinam abaixo-assinado, falando, querendo retirar professor de turma, o procedimento que historicamente se usou é, primeiro, tentar conciliar as partes. Não havendo conciliação, monta-se uma comissão interna para avaliar, né? Então, corporativamente, a corporação defende o professor. No meu caso, não. Eu acho importante só registrar, Fernando, que assim, o assédio, ele não precisa só das vias de fato, né? Então, o assédio é uma intimidação, é uma violência, entendeu? E o senhor sofreu um assédio em dezembro do ano passado, né? Que teve um desconhecido que hoje em dia já foi identificado, que esteve na sua casa, né? E violentou verbalmente o senhor. E que pé está isso? Já foi resolvido? Não é isso. Aquela ação da instituição, da Universidade Federal, em relação a esse professor da casa, servidor público, que está aqui pelos seus méritos, sem pedir favor a ninguém, né? Ali, se eu não tomo atitude, naquela época, 2016, mas a universidade, a instituição, porque esse pessoal procurou a controladoria da UFBA, que recebeu a denúncia deles, sem me ouvir, abriu um processo contra mim. Quer dizer, então, pularam de alegria, porque isso se tornou público. Eu sou um homem público, eu sou um pai de família, etc, etc. É repercussão nacional, né? Repercussão nacional, saiu. Quer dizer, não, e hoje, se você bota lá no Google, isso vai ficar lá, marcado. Então, qualquer pessoa no mundo que diga, porra, tem um cara chamado Fernando, vou convidá-lo, faça um Google aí, tá? Vê isso aí é um entrave. É um entrave, quer dizer, a irresponsabilidade. Certo? Se eu não tivesse uma base familiar, pessoas, inclusive alunos, porque a maioria dos alunos não quis assinar aquela nota, apesar de pressionado pelo CA, e continuaram tendo aula comigo naquele semestre. Aquilo foi uma ação orquestrada, né? Então, aquilo com apoio institucional, com apoio da direção, com apoio dos professores, a maioria, porque essa maioria queria já me ver morto, como aconteceu com Bamba, um professor negro que estava aqui e que foi recebido como porco em pichações aí. Então, veja bem, aquilo abriu as comportas do inferno para que os alunos se sentissem à vontade, coisa que aquele aluno agora em novembro fez. Descobriu onde eu morava, ficava passando no portão da minha casa com ameaças. Ele não sabia que tem câmera.
e que inclusive a central fica no meu apartamento. Então nós gravamos e eu tomei os procedimentos que se deve tomar. Então, em curso isso? Claro, eu fiz uma queixa na delegacia, pedi providências da direção da Facom. No primeiro momento a diretora lavou as mãos, estamos de férias, lavou as mãos, a diretora. Sim. E aí eu procurei a autoridade, outras autoridades da universidade, por exemplo, a pró-reitora de Assuntos Estudantis e Política de Ação Afirmativa, para identificar quem era aquele sujeito. Foi identificado o sujeito e a pró-reitoria tomou providência, abriu um processo contra ele. A pró-reitoria, a PROAP, né? Pró-reitoria de estudantil, porque ele, por exemplo, ele tinha bolsa estudantil, né? Então parece que ele hoje ele encontra-se com um problema, né? Eu nem quero saber, eu só recebi há cerca de um mês um despacho da pró-reitora de Ações Afirmativas com o andamento do processo, dizendo que foi aberto, ele está sendo ouvido, está sendo chamado. Talvez ele tenha problema psicológico, precise de acompanhamento, etc. Sim. Já foi citado aqui mais de uma vez, então a atual diretora da Facom é a professora Suzana Barbosa, né? Foi minha bolsista. Para concluir mesmo, o senhor é polêmico ou é visto como polêmico? Eu me classifico como alguém que veio da comunidade do Calabá e que desde aquela época, o título do meu primeiro livro é Cala a Boca, Calabá. Sim. Eu era estudante, exatamente porque sempre houve uma tentativa de calar, digamos assim, a expressão de alguém que não está em concordância com esse estado de coisas, que é o Brasil, que é a Bahia, que é Salvador. E eu investi na universidade e vi que é a universidade. E se eu não me calo e falo, eu nunca fui processado, assim, no sentido de que eu vou processar porque ele está mentindo, entendeu? De que eu levantei calúnia, Se isso se transforma em polêmica é porque talvez o outro lado não está acostumado a ser contradito. E eu li Franz Fanon. Eu acredito que o discurso é uma arma política. Sim. Então, eu faço comunicação. Se eu não souber utilizar dessa ferramenta, que é a comunicação, né, para expor os meus argumentos, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Então, a minha principal arma é exatamente o discurso. Professor, muito obrigado. Viu? Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu. Até uma próxima entrevista sem edição.